senhor Eduardo Lawson, prefeito em exercício do município do Rio Grande. Para compor a mesa também, convidamos o presidente do Sindicato dos Portuários, senhor Rui Eduardo Fonseca Mendes, que representa um dos homenageados nesta sessão. Convidamos também o representante do outro homenageado, Jorge Luiz Barbosa, presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Rio. Capitão de corveta Pedro Zelenacas, representando o comando do 5º Distrito Naval. Padre João, representando o bispo diocesano Dom José Mário Strier. Senhor Adnelson Troca, diretor administrativo financeiro da Superintendência do Porto do Rio Grande, e neste ato representa o Porto do Rio Grande. Como extensão de mesa, convido para fazer parte, junto aos demais vereadores, o senhor Eduardo Lírio Guterra, que é presidente da Federação Nacional dos Portuários. Podem sentar-se. Neste momento, eu faço o registro do requerimento que deu origem a esta solenidade. Requerimento número 53 de 2015, protocolado sob número 247 de 2015. Urgência. Os vereadores abaixo assinados requerem, após ouvida a casa, na forma regimental, a realização de uma sessão solene, em homenagem à Associação dos Aposentados Portuários e aos 55 anos do Sindicato dos Portuários, a realizar-se no dia 2 de abril de 2015. Rio Grande, 5 de janeiro de 2015. Proponentes, professora Denise Marques, vereadora líder da bancada do PT, e vereador Flávio Santos, do PSDB. Registramos que o vereador Tiago Pires Gonçalves Tiaguinho, presidente da Câmara Municipal do Rio Grande, justifica sua ausência em função de cumprimento de agenda de compromissos na capital do Estado, representando o primeiro parlamento do Estado do Rio Grande do Sul. Acusamos também justificativa de ausência do vereador Rovan Castro, do vereador Giovanni Morales, do vereador André Moraes Sá Batatinha, e ainda justificando também a sua ausência, o senhor Roberto Luiz Bogado Duarte, representando o RG Estaleiros. Neste momento, convido a todos para acompanharem a execução do hino nacional.
Registramos ainda a presença das seguintes autoridades: professora Denise Marques e vereador Flávio Santos, proponentes desta homenagem, vereador André Westphal Tiadeia, vereador Cláudio Costa, vereador Paulo Renato Matos Gomes Renatinho. Registro ainda a presença do senhor Paulo Rodrigues, secretário de Comunicação e Relações Institucionais, senhor Luiz Francisco Espotorno, vereador licenciado desta casa e superintendente do Porto do Rio Grande, atualmente secretário de Infraestrutura. Senhora Doris Nogueira, representando a CUT, senhora Suzane Barros, representando o Sinterg, senhora Andréia, representando o CPR, sindicato, presidentes, vices, diretoria de todos os sindicatos presentes, assessores jurídicos destes sindicatos e associações, demais representantes, homenageados, senhoras e senhores, demais representantes também da imprensa que estão nos dando a honra nesta sessão. Em tempo, registro aqui a chegada da justificativa de ausência do deputado estadual Adilson Troca, no PSDB. Senhoras e senhores, a partir desse momento, conduz os trabalhos o primeiro secretário da mesa diretora, vereador Ivair Domingos Pereira Souza Vavá, presidente desta sessão. Boa tarde a todos, autoridades já mencionadas pelo protocolo, senhoras e senhores. Presidir essa sessão solene é uma honra, mas neste momento é hora de ouvirmos a manifestação dos proponentes dessa solenidade. Iniciamos concedendo a palavra à vereadora, professora Denise Marques. Vereadora, por favor, use a tribuna. Uma boa tarde a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar, primeiramente, o vereador Ivair Domingos Pereira Souza, vereador Vavá, que está presidindo essa sessão solene, o senhor Eduardo Lausso, que representa o nosso prefeito municipal, Alexandre Lindemeyer, hoje estando em exercício do cargo de prefeito, o meu companheiro Rui Eduardo da Fonseca Mendes, presidente do Sindicato dos Portuários. Em nome dele, saúdo toda a sua diretoria e associados. Senhor Jorge Luiz Barbosa Terra, que é o presidente da Associação dos Portuários Aposentados e Pensionistas de Rio Grande. Também em nome dele, saúdo todos aposentados e pensionistas. Capitão de corveta, representando o 5º Distrito Naval, Pedro Zeleniascas, Padre João, representando o nosso bispo diocesano, Dom José Mário Strier, o senhor Adnelson Troca, representando aí a Superintendência do Porto do Rio Grande, o senhor Eduardo Lírio, que vem como presidente da Federação Nacional dos Portuários, prestigiando essa sessão solene, aos meus colegas de todos os sindicatos, associações, colegas também que estão na secretaria do nosso governo. Primeiro, gostaria de agradecer imensamente a diretoria deste sindicato, do chamado Sindiporg, e da associação, por ter me confiado esta tão importante tarefa de ser uma das proponentes, junto com o vereador Flávio, e homenagear esta tão nobre categoria que vem nesses 55 anos lutando em defesa dos seus pleitos, pelos direitos dos trabalhadores e em defesa do porto público. Mas ninguém faz luta isolada, a luta é coletiva, e o sindicato buscou sua filiação na Central Única dos Trabalhadores e na Federação Nacional dos Portuários. Eu que tenho
a minha construção política e sindical no movimento sindical, como ex-dirigente do Sinterg, e aqui eu conto com as companheiras do Sinterg, também com a coordenadora da Regional Litoral Sul e também com a diretora do núcleo, do 6º núcleo de CEPERS, posso afirmar quanto é importante esta luta coletiva e posso reconhecer todos os momentos que tivemos o apoio desta categoria nas nossas conquistas. Neste mês que antecedeu esta homenagem, gostaria de destacar o carinho e a dedicação que os membros de toda a diretoria do Sindiporg, da associação, os outros sindicatos que tive contato e funcionários do sindicato e da associação tiveram na construção dessa homenagem. Mas agora gostaria, além de registrar também a participação nessa sessão solene do escritório de advocacia, na presença do Halelino de Souza e do Lester, né? Gostaria de contar essa história um pouquinho de luta desse sindicato pelos seus 55 anos. Na década de 50, centenas de trabalhadores do Porto do Rio Grande, sentindo a necessidade de lutar por garantias mínimas e condições dignas de trabalho e renda, resolveram se organizar. À época, o trabalho era requisitado pela administração do porto e os trabalhadores que não tinham afinidade com os administradores eram preteridos. Surge, então, em 56, a Associação dos Portuários de Rio Grande. Com a criação da referida associação, a escalação passou a ser respeitada, mas ainda havia muitas dificuldades para aqueles obreiros que militavam em defesa dos direitos da classe operária portuária do Rio Grande. Por isso, esses valorosos trabalhadores deram um passo importante e transformaram essa associação em sindicato. Assim, em 16 de dezembro de 59, surge o Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Portuário do Rio Grande, o Sindiporg, com forte atuação no movimento operário. No golpe militar, onde eu tenho um projeto nesta casa, criando a Comissão Municipal da Verdade do Rio Grande, ocorrido em 64, foi este Sindicato dos Portuários que teve a sua sede invadida pelo Departamento de Ordem Política Social, o DOPS, sendo que 2 de seus diretores, o Dinarte Luiz Alves, que hoje tem a sua esposa, Dona Shirley, está nessa sessão solene, e Antônio Nailém Espíndola, que contamos com a presença da sua filha nessa sessão solene. Foram presos e levados para o navio hidrográfico Canopus. O Sindicato dos Portuários, conjuntamente com outras entidades de classe, durante os anos de chumbo, ergueu bandeira de luta em defesa da classe trabalhadora e do restabelecimento da democracia no Brasil. Com o fim da ditadura militar, em 85, e promulgação da Constituição de 88, os servidores públicos passaram a ter o direito à sindicalização. Foi um marco na história do Sindicato dos Portuários e de outros sindicatos também, que a nossa história também da educação é a mesma. Passou de 11 para 1.088 associados. Naquele momento, os trabalhadores mostravam os contra-cheques e afirmavam que se a administração do porto não realizasse o desconto das mensalidades, iriam diretamente ao sindicato efetuar o pagamento e se sindicalizar. Assim, trabalhadores vestindo a camiseta do sindicato polonês Solidariedade passaram nos anos nos setores recolhendo as fichas de filiação. Mês a mês, o sindicato foi se estruturando e ganhando mais força na defesa dos direitos da classe trabalhadora e também da democracia. Em fevereiro de 93,
com a promulgação da Lei de Modernização Portuária, os portos passam a adotar um novo modelo de administração, deixando o Estado de realizar as operações portuárias, passando a atuar como autoridade portuária apenas na função fiscalizadora. Trabalhadores portuários de todo o Brasil, mobilizados através de seus sindicatos e federações, garantiram no texto daquela lei seus direitos fundamentais. Algumas dessas importantes conquistas estão na representatividade dos trabalhadores nos conselhos deliberativos, como no Conselho de Autoridade Portuária, o CAP, o Conselho de Direção e Supervisão do órgão gestor de mão de obra, o OGMO. No dia 6 de dezembro de 2012, a presidenta Dilma enviou ao Congresso Nacional a medida provisória 595, que dá origem à nova Lei dos Portos, a Lei 12.815 de 2013, revogando a antiga Lei 8.630 de 93. Mais uma vez, o Sindicato dos Portuários de Rio Grande, juntamente com a Federação Nacional dos Portuários, foi protagonista na luta pela manutenção dos direitos dos obreiros do cais. Embora a nova Lei dos Portos, promulgada em 2013, tenha promovido uma ampla abertura do setor portuário à iniciativa privada, sob a lógica do trabalho portuário avulso, inegavelmente trouxe significativos avanços. Vejamos alguns desses avanços que eu vou citar. Exclusividade para a contratação com vínculo empregatício de trabalhadores portuários avulsos de capatazia e bloco. Na lei anterior, tinham somente a prioridade enquanto isso a estivos, conferentes, os vigias das embarcações e consertadores de carga. Era assegurado a exclusividade para a contratação com vínculo empregatício pelos operadores portuários. Em segundo avanço, proibição do operador portuário de locar ou tomar mão de obra sob o regime de trabalho temporário, medida que possibilita a ampliação e valorização do mercado de trabalho portuário avulso nos portos brasileiros. Reconhecimento de categoria profissional diferenciada às atividades de capatazia, bloco, conferentes, consertadores, estiva e vigia de embarcações. Fim da aposentadoria espontânea ou voluntária como causa de extinção da inscrição no cadastro e no registro do trabalhador portuário. Reconhecimento da renda mínima na negociação coletiva do trabalhador avulso. Reconhecimento do benefício assistencial mensal de até um salário mínimo aos trabalhadores portuários avulsos com mais de 60 anos e que não possuam meios para prover a sua subsistência. Reconhecimento da aposentadoria especial ao trabalhador portuário avulso, bem como a formação e treinamento multifuncional do operário no cais. Oitavo, obrigatoriedade do Ministério do Trabalho e Emprego instituir, no âmbito do Sistema Nacional de Emprego, o SINE, banco de dados específicos com o objetivo de organizar a identificação e oferta de mão de obra qualificada para o setor portuário intitulado Cine Porto. Nono, ampliação de penalidades aos operadores portuários pelo descumprimento de dispositivos da nova Lei dos Portos. Mantença da representatividade dos trabalhadores nos conselhos de gestão das administrações do OGMO. E não é isso, tem um rol de inúmeras lutas que o sindicato esteve à frente, junto com a CUT, como discutindo a questão da ALCA, agora há pouco, a PEC 4.330 das terceirizações, também teve lá os sindicatos portuários, enfim, inúmeras as lutas que transpassam aí e que garantem a defesa dos direitos dos trabalhadores. E, por fim, para não me alongar tanto e deixar um tempinho para o meu colega Flávio Santos, que
eu queria desejar uma seguinte mensagem, de tudo desse mês e de todos esses anos que estivemos juntos nessas conquistas, eu digo juntos, com o apoio desse sindicato e dessa associação. Se mantenham fortes, unidos, lutando pelos seus direitos, atuando de forma autônoma e democrática, respeitando as decisões da categoria, participando ativamente de todas as lutas sindicais e sociais, pois, como diz o próprio slogan do sindicato, não há conquista sem luta, sindicato é para lutar. Parabéns, categoria, parabéns, sindicato, pelos 155 anos e que continuem tendo muito mais anos em prol de toda a categoria e principalmente da classe trabalhadora. Muito obrigado, agradeço a todos por estar podendo homenagear tão importante categoria da cidade do Rio Grande. Obrigada. Obrigado, vereadora professora Denise Marques. Suas palavras foram mais do que adequadas. Na realidade, expressa o reconhecimento deste parlamento. Neste momento, gostaria de convidar o vereador Flávio Santos para revelar os motivos que o levaram a também propor esta homenagem. Por favor, vereador, faça uso da tribuna. Excelentíssimo senhor vereador Ivair Domingos Pereira de Souza Vavá, hoje presidindo essa importante sessão solene, senhor Eduardo Laus, prefeito em exercício, município de Rio Grande, prezado senhor Rui Eduardo Fonseca Mendes, presidente dos sindicatos portuários do Rio Grande, senhor Jorge Luiz Barbosa Terra, presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Rio Grande, capitão de corveta, representando aqui o Comando do 5º Distrito Naval, seja bem-vindo a essa casa, capitão. Padre João, representando nosso bispo diocesano, e o companheiro Antinelso Troca, aqui representando o Porto do Rio Grande. Senhores presidentes, senhores filiados da Associação dos Portuários Aposentados do Rio Grande, os amigos e diretoria dos sindicatos portuários de Rio Grande, demais sindicatos que aqui estão, as representações, as federações, os demais sindicatos, e todos que aqui, boa tarde. Eu tenho que reconhecer primeiro quando uma pessoa fala com sentimento, com feeling e conhecimento. Isso fez aqui minha companheira Denise. A vereadora Denise, ela tem o sindicalismo dentro do seu coração, dentro da sua alma, dentro da sua formação. E quando a pessoa fala com conhecimento, e com amor por aquilo que faz e com respeito naquilo que acredita, são essas palavras que levam, né, a gente a conhecer mais da vida sindical. Eu estava prestando atenção, presidente, nas palavras da vereadora Denise, e aí chegou, e preparei aqui alguma coisa do material para falar para os senhores, mas chegou aqui a justificativa do deputado Adilson, que não está presente hoje. Ele está em Santa Vitória do Palmar, cumprimento do seu mandato, e eu acabei recordando do meu trabalho e da minha sala na Assembleia Legislativa, onde por, 10 anos, 12 anos, Galinho, é isso, Zé, 12, 14 anos, recebia essas pessoas na minha sala, tomavam conta da minha sala, não é, Rui? Terra, usavam a minha sala como extensão dos sindicatos portuários e da Associação dos Portuários Aposentados. E isto me levou a pensar na relação dessas duas entidades. Vejam bem, o Sindicato dos Portuários, hoje está ali o presidente Rui, está aqui o Terra, presidente da associação. Um no andar de cima, outro no andar de baixo da sede. Daqui a 25 anos, vai estar invertido. Esse pessoal que está lá no andar de cima vai estar na Associação dos Aposentados.
E com certeza a gente vai encontrar pessoas, né? O Galinho está dizendo que não, mas ele vai estar na luta. Os senhores vão estar jogando bilhar, os senhores vão estar lá conversando, os senhores estarão juntos novamente lutando pelos precatórios, porque vocês que estão hoje na associação são filhos dessa história. São filhos. A diretoria do sindicato hoje, dos portuários, seus pais lutaram antigamente. E esses homens que ali estão, eu vejo, vou usar, me permita, presidente Terra, usar o nome do seu Zé, são pessoas que lutaram no passado. Então é o segmento da vida de vocês, da vida funcional. E não só funcional, nem de trabalho sindical, mas a vida de cada um. Do cidadão, do pai, do avô, do irmão. É por isso que nós estamos aqui. E eu vi essa categoria, e eu falo isso como testemunho de verdade, eu vi essa categoria levar uma proposta na luta dos precatórios que foi aplicada em todo o estado do Rio Grande do Sul, que é o que é usado hoje. E saiu ali da General Câmara. Saiu da movimentação que os senhores fizeram na praça, da coleta de assinatura, lá do pedágio, das faixas que tínhamos nesse município. Isso faz parte também da construção do porto e da luta, vereadora Denise. Tudo isso foi construído pelos senhores. E isto será o segmento. Por isso que eu garanto que a diretoria hoje, Rui, que tu estás cumprindo esse mandato, tu vai estar na associação, sim. Vai substituir esses homens trabalhadores que lá estão. E as senhoras também. E aqui virão outro vereador e outra vereadora que vai fazer essa proposta e será aprovada, e daqui a 30 anos os senhores estarão sendo homenageados novamente. Estarão aqui as saudosas, né, as esposas que perderam seus maridos, as lideranças, aqui também nesse plenário, os filhos. Porque a nossa vida é isso. E a vida pública é isso. Dentro desse sindicato, dentro dessa categoria, sairão lideranças que virão para essa casa. Quantos já por aqui passaram? Está lá, o Galinho passou por aqui. Quantos? E é assim que nós vamos construindo a democracia, assim que nós vamos construindo esse país. E se tem essa pujança desse porto hoje, agradeço aos senhores. As autoridades têm aí, o governo está aí para dar dinheiro, fazer investimento, mas isso é construído em conjunto. E esse trabalho, sindicato, associação, é o conjunto da sociedade, é o conjunto da vida dos senhores. Por isso eu não tenho muito o que falar, senão parabenizá-los. Pelo contrário, eu é que me sinto homenageado pelos senhores de ter vindo a essa casa e permitir que eu fale. Eu tenho o maior respeito quando os senhores abriram as portas da entidade e permitiram que eu lá fosse quando estava encaminhada para chegar a esse parlamento. Então eu agradeço muito, quero agradecer a todos, e já falei isso para o Rui de coração, já falei para nossos queridos aposentados, eu tenho o maior agradecimento por todos vocês e o maior respeito. Então quando a vereadora Denise, eu liguei para o Rui, lembro que eu liguei para o Rui, vou responder o que o presidente me disse que eu deveria fazer. Olha, presidente, eu queria fazer uma homenagem aqui, 55 anos de sindicato. Eu disse, olha, a vereadora Denise já tem essa proposta. Aí eu digo, me quebrei. Vou na vereadora Denise. Aí o que eu digo, Denise, tu tem uma proposta para a sessão solene ao sindicato. Eu digo, podemos fazer junto, eu faço para a associação. Aí consegui, né? Mas ela sabe do que nós falamos e conversamos, e eu agradeço ela por ter permitido dividir esse horário e essa honra e esse momento da minha vida com todos os senhores. Registro a presença do vereador Rovan, quero desejar a todos felicidades, vereador Joel, felicidades, né, que essa entidade possa crescer e servir a população. O que o sindicato, que a Associação dos Aposentados hoje, e vocês vão ouvir aí vários depoimentos lindíssimos, eu não quero atrapalhar esse momento, hoje eles pensam nos aposentados do Rio Grande, não da categoria. E vocês estão muito certos disso, porque o aposentado tem dificuldade de se organizar, e os senhores têm a experiência disso. É isso que vocês devem repassar aos demais. Então adotem um aposentado na sua vida
daquele que não tem o espírito de liderança, não tem o espírito de sindicalismo, não tem o espírito de organização, e ele acaba se acomodando com aquele seu salário mínimo, né, vivendo com dificuldade. E aí, então, por esse motivo, por esse trabalho dos senhores, que eu digo parabéns. Obrigado. Obrigado, vereador Flávio Santos. Vossa Excelência, como de hábito, demonstrou sua habilidade com as palavras, externando o sentimento de todos os vereadores que aprovaram a realização dessa sessão solene. Gostaria de aproveitar a oportunidade de registrar a presença do vereador Joel de Ávila e do vereador Rovan de Castro. A TV Câmara produziu um vídeo com depoimentos que fazem referência à homenagem à Associação dos Portuários, Aposentados e Pensionistas de Rio Grande, e pela passagem da Associação dos Sindicatos Portuários do Rio Grande. Vamos assistir esse vídeo. Participei da fundação do sindicato ativamente. Começamos em 57, 58. Fundamos o sindicato. Talvez seja o primeiro no Brasil numa repartição pública. O sindicato numa repartição pública talvez seja o primeiro do Brasil. Em 81 fundamos a Associação dos Portuários Aposentados e Pensionistas do Rio Grande, que sempre foi extensivo a todo o aposentado, sendo portuário ou não sendo portuário. A fundação desse sindicato numa repartição pública, ela deixa um legado para os trabalhadores que pode se espelhar num sindicato. Esse sindicato tem até um professor de história da FURG que escreveu um livro, inclusive esse livro se chama Cais da Resistência, pela resistência que o sindicato teve na período do golpe de 1º de abril de 64, onde vários companheiros nossos foram presos e torturados também, porque ninguém se escapou da tortura. Então, fica um legado para exemplo de um sindicato. Então, eu dou meus parabéns às diretorias que assumiram e vêm trazendo com êxito os destinos do sindicato. Em nome do Sindicato dos Caminhoneiros, nós gostaríamos de parabenizar pelos 55 anos do Sindicato dos Portuários, onde dia a dia nós viemos trabalhando na luta com os trabalhadores para proporcionar uma vida mais digna para todos os usuários do porto, trabalhadores do nosso porto público. Então, em nome do Sindicato dos Caminhoneiros, mais uma vez nós gostaríamos de parabenizar os Sindicatos Portuários pelos seus 55 anos. Também estamos presentes, dando os parabéns ao Sindicato dos Portuários, este importante sindicato da Orla Portuária. Eu queria dizer nessa data tão especial que para nós da CUT Regional é uma grande honra e um grande prazer ter o Sindicato dos Portuários ao nosso lado, um sindicato que sempre esteve ao lado de toda a classe trabalhadora, que inclusive nos anos de chumbo da ditadura se organizou também com outros setores para levantar a bandeira da democracia. Um sindicato que não está presente somente na luta dos portuários, mas na luta de toda a classe trabalhadora. Desejo aos companheiros que tenham muitos anos ainda de luta pela frente e uma boa luta a todos. Quero desejar aos sindicatos parabéns pela luta, sempre atuante, e dizer também a todos os aposentados que a nossa associação não é somente para os portuários aposentados, mas para todos os aposentados da cidade. Então, a gente pede ao pessoal que se junte a nós nessa luta, porque nós lutamos pelos direitos dos aposentados. É com imenso prazer que estou hoje nessa brilhante casa aqui, que é o Sindicato dos Portuários, que hoje comemora 55 anos, uma casa de luta, uma casa que nos tem bem acolhido os outros sindicatos, as entidades sindicais. Muitas decisões foram tomadas aqui dentro desse sindicato, a favor dos associados. Acho que quem ganha isso, quem ganha hoje, esses 55 anos,
né, parabenizando a diretoria, são os associados e somos nós também, membros de outros sindicatos também, que na grande luta do dia a dia, né, sempre tivemos ao nosso lado o sindicato dos portuários. Por isso que eu digo, fazer sindicato não é fácil. E ainda mais fazer 55 anos é mais difícil ainda. Meus parabéns e que outros 55 anos venham por aí. Um abraço a todos os membros da diretoria dos sindicatos portuários. É uma honra para nós, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação, fazer essa homenagem para o nosso grande parceiro, que é o Sindicato dos Portuários. É um sindicato combatente aí desde 1959, anterior também já se organizava, mas é um sindicato que sempre que o Sinterg precisou, ele estava presente em todas as nossas lutas, porque ele tem também uma preocupação social com toda a classe trabalhadora. Então, assim, um enorme abraço, uma grande satisfação de tê-lo sempre ao nosso lado, nas nossas lutas e na luta dos trabalhadores e trabalhadoras em educação do Brasil. Obrigado, valeu, portuários. Eu, primeiramente, quero agradecer a minha categoria por me conduzir até os sindicatos portuários e fazer parte dessa diretoria que me honra muito com esse grupo de diretores tão heterogêneos em seus pensamentos, mas homogêneos e respeitosos no cumprimento das decisões aqui tomadas no sindicato em prol da categoria. Eu quero deixar um abraço a todos os companheiros e especialmente agradecer à vereadora professora Denise Marques por esse evento comemorativo dos 55 anos do Sindicato dos Portuários. Muito obrigado. O Sindicato dos Estivadores, representado por esse secretário, fundado em 1931, 7 de outubro de 31, confraterniza com o aniversário desse Sindicato dos Portuários, seus 55 anos. O sindicato com o irmão, cuja luta é árdua em defesa do Porto do Rio Grande e dos trabalhadores, o sindicato de grande visão e, ao mesmo tempo, que nos traz divisas, riquezas ao Rio Grande e ao Estado. Fica aqui nossos parabéns pela data que se passa e muito obrigado por esse sindicato existir. Queria parabenizar aí os sindicatos portuários aí por esse aniversário aí, 55 anos de luta, junto com a área dos TPA avulso de Rio Grande aí, nessa luta todo esse tempo aí. Agradecer aí essa convivência desses anos junto aí e feliz aniversário. Venho trazer aí os nossos parabéns a essa categoria, a Sindicato dos Trabalhadores Portuários e avulsos, deixando aí de toda a categoria do ramo da alimentação, muita felicidade a esse sindicato, de muita luta, muita alegria a toda essa categoria dos portuários. Agradeço ao trabalho realizado pela equipe da TV Câmara, que colheu e editou o som e as imagens deste vídeo. Neste momento, convido o senhor Jorge Luiz Barbosa Terra, presidente da Associação dos Portuários Aposentados, para fazer uso da palavra. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer ao presidente da mesa por essa homenagem e agradecer aos nossos dois proponentes, que é a companheira Denise Marques, de Muita Luta, e o meu querido amigo Flávio Santos, nosso vereador, cantor. E dizer que aquilo que foi falado aqui, a Associação dos Portuários, ela está aberta para todos o aposentado da cidade de Rio Grande. E que, além de tudo, nós estamos aposentados, mas não estamos parados. Continuamos na luta junto com o sindicato, na questão do fim do fator previdenciário, na questão dos pregatórios e também na questão do seguinte, que o salário mínimo, o salário dos aposentados tem que ser igual para todo mundo, o reajuste tem que ser igual, porque hoje é uma vergonha, o salário mínimo sobe 6% e o principal de nós aposentados, que é o remédio, sobe acima de 10%. Então, vai chegar um dia que o pobre aposentado não vai comprar nem remédio mais. Então, eu queria agradecer a homenagem e muito obrigado. Obrigado, senhor Jorge Luiz Barbosa Terra, presidente da Associação dos Portuários Aposentados. Nós apenas reconhecemos o valor da associação e principalmente seus sócios e fundadores.
Neste momento, convido a fazer uso da palavra o senhor Eduardo Lírio Guterra, presidente da Federação Nacional dos Portuários. Bom, boa tarde a todos. Queria saudar essa casa na pessoa do presidente, que está conduzindo os trabalhos. Também os demais vereadores, a nossa vereadora Denise Marques e o vereador Flávio Santos, por ter homenageado duas organizações históricas dos trabalhadores portuários, não só aqui de Rio Grande, mas também do Brasil. Em todos os portos do Brasil, a luta dos trabalhadores portuários se confundem com duas coisas: escravidão e ditadura militar. Os primeiros sindicatos que se organizaram no Brasil, as primeiras associações de portuários no Brasil, eles se organizaram para constituir um caixa próprio para libertar outros trabalhadores portuários escravos presos e que trabalhavam e que davam e deram o seu sangue pelos portos brasileiros. Isso, né, nos idos de 1600, 1700 por aí. E nós hoje estamos aqui vendo o sindicato, vendo a história dos aposentados antes da ditadura, depois da ditadura, e que foram os portuários presos em navios. Os portuários que questionaram a ditadura, que questionaram os maus tratos, né, e a intervenção no sindicato, que todos os sindicatos portuários do Brasil passaram por intervenção militar. Em alguns lugares foram presos em navios, e aqui também em Rio Grande aconteceu isso. Mas, por outro lado, eu digo que feliz é a cidade que tem um porto, né? Eu não tenho dúvida do que o porto de Rio Grande representa aqui para esse município. Se nós tirássemos o porto de Rio Grande aqui do município, isso traria uma cisão muito grande, até do tamanho da nossa sociedade, até do que se produz aqui, da importância, da pujança desse porto de Rio Grande, considerado o porto do Mercosul. Então, eu posso falar de cadeira dessa categoria, porque nós temos 36 anos como portuários, né? Sou portuário capixaba do Espírito Santo. Hoje eu estou representando os trabalhadores na Confederação Nacional dos Portuários de Transporte. Estou presidente da federação e estou também na Executiva Nacional da Central Única dos Trabalhadores. Então é com muito orgulho que eu represento esses companheiros. Já foi colocado aqui pela nossa vereadora os dois últimos enfrentamentos que nós tivemos dentro do setor portuário, que foi a Lei 8.630 e, mais recente agora, há um ano e meio mais ou menos, uma discussão da renovação do marco jurídico brasileiro. E nesses dois momentos, os sindicatos, especificamente o sindicato aqui dos portuários do Rio Grande, foram importantíssimos para que nós não deixássemos, primeiro, a qualidade de vida do trabalhador portuário ser prejudicada, as condições de trabalho no porto ficarem prejudicadas e combater, como é a nossa proposta, a possibilidade de cartéis, monopólios dentro dos nossos portos. Porque se esses três pontos acontecerem, perde todo mundo com isso. Perde a comunidade, perde a sociedade, perde o município, perde o Estado que para de arrecadar, enfim. Então, o sindicato aqui, junto com os demais, foram importantíssimos para que a gente conseguisse sair dessas duas legislações com um gosto de vitória, né? Um gosto de vitória. E parabéns aos companheiros aqui. Mas eu queria aproveitar a oportunidade, que nós estamos aqui com uma plateia muito seleta e atenta, né, para esse tema, que é homenagear uma categoria como os sindicatos portuários, mas também nos preocupa muito o que está acontecendo no Brasil hoje. Eu acho que nós, brasileiros, precisamos ter muito cuidado com o que está acontecendo hoje, porque passa um filme na cabeça de quem passou e daquele que estuda, que conhece o passado do Brasil, as coisas ruins que aconteceram nesse país e por quê. Né? Presidente deposto, ditadura, presidente se suicidou, uma série de coisas que aconteceram ruins, justamente por esse momento que nós estamos passando no Brasil, onde, no meu entendimento, a imprensa
a imprensa, o Poder Judiciário e o Poder Legislativo, que não tem a outorga da sociedade brasileira, não tem o direito de querer dirigir o Brasil. Deve dirigir o Brasil a democracia, deve dirigir o Brasil o voto do povo. Isso é que, no meu entendimento, deve dirigir o Brasil. Bom, eu me permito fazer essa observação para vocês, que eu sei que nós precisamos se preocupar com isso sim. Lutar pela democracia, todos terem direito de ir à rua, reclamar e querer o melhor para o Brasil e querer que as coisas andem corretamente. E essa é a democracia que a gente tem que defender. O último ponto é um ponto recente, que é essa lei que foi aprovada agora no Congresso Nacional, que nós temos a obrigação, os trabalhadores, os vereadores dessa casa, independente de partido, as pessoas que se preocupam com o bem-estar da nossa sociedade, devem ter uma opinião formada sobre isso. Porque o que aconteceu no Congresso Nacional essa semana, onde se aprovou uma lei que reforma a consolidação nacional do trabalho, mexe na CLT. Primeira questão, mexe na CLT. Segunda questão, faz com que mesmo o empregado que hoje é terceirizado continue na mesma situação que está. A lei não modifica. A ideia nossa é de que vamos mexer na terceirização, mas vamos resguardar os atuais trabalhadores terceirizados, vamos melhorar a vida deles e vamos cuidar para que isso não aconteça. Isso, com essa lei que foi aprovada em primeira instância na Câmara, vem para prejudicar os trabalhadores de uma forma radical. Outra questão que está nessa lei, o trabalhador não vai poder escolher o sindicato que ele vai se filiar. A lei vem impondo que ele se filie à atividade econômica dele, ou seja, a atividade do patrão. Então, mexe na organização sindical. A terceira coisa, nós temos uma súmula no TST que proíbe a terceirização de atividade fins, como é o caso aqui da administração do porto, que tem a guarda portuária. Então, nós temos uma briga que 18 juízes do TST assinaram um documento contra a aprovação dessa lei. 18 juízes do TST. Porque eles sabem o quanto de processo que eles têm, onde a legislação não é cumprida, e quando acaba o contrato, a empresa some, o trabalhador fica sem receber, fica sem recolher seus encargos, e ele paga a conta. E isso com essa lei não vai mudar. Então eu queria chamar a atenção para isso, né, mesmo sabendo que o objetivo aqui da audiência era aprovar, homenagear tanto a associação quanto o sindicato, né? Eu sei disso, mas é importante aproveitar esse momento e falar sobre isso. Eu espero até que a Câmara de Vereadores abra um debate sobre isso. Eu acho que ainda dá tempo, que esse projeto ainda vai para o Senado, vai ter todo um desdobramento. Mas eu queria terminar por aqui, agradecendo essa casa, agradecendo os vereadores, parabenizando a associação e o sindicato, que, na verdade, 55 anos não significa que é um sindicato velho, não. Porque quando o sindicato foi criado em 1959, eu nasci em 58, 5 de dezembro, foi criado em 16 de dezembro, então eu estava com 1 ano e 16 meses. E eu não me sinto um cara velho. Eu tenho certeza que todos os senhores aqui entendem o que eu estou falando. Então tem toda uma história aí para lutar e brigar pelos trabalhadores e pelo Porto de Rio Grande. Obrigado, os vereadores aqui da Câmara. Parabéns, Rui, o companheiro Terra. Agradeço suas palavras, senhor presidente Eduardo Lírio. E, nesse momento, convido a fazer uso da palavra o senhor Rui Eduardo Fonseca Mendes, presidente dos sindicatos portuários. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar o vereador Vavá, que preside essa sessão, e, em nome dele, cumprimentar todos os integrantes da mesa que conduz os trabalhos. Cumprimentar a vereadora Denise Marques, o vereador Flávio Santos, por ter aprovado nessa casa, e os demais vereadores, pela aprovação nessa casa, da realização dessa sessão solene, em homenagem aos 55 anos dos sindicatos portuários e os 34 anos da Associação dos Portuários Aposentados e Pensionistas de Rio Grande.
cumprimentar aqui os companheiros de diretoria que aqui integram essa casa, a nossa assessoria jurídica, os demais sindicatos aqui presentes e suas diretorias, cumprimentar os nossos aposentados aqui presentes, os demais integrantes da categoria, e dizer que para mim é uma fazer parte dessa honra. Tenho aprendido muito, a gente continua aprendendo, todos os dias aprendendo mais. É uma escola, o movimento sindical. A gente tem a grande satisfação de participar na chapa com companheiros experientes aí, que dia a dia nos ajudam a conduzir o sindicato, e com muita sabedoria, com muita maestria, o Américo, o Daureci, o Galinho, enfim, o César, né? O Bica, o Gonçalves aqui presente, o Alves, o Bianchi, o Terra, enfim, toda a nominata, né? A gente dia a dia diverge, dia a dia constrói, e principalmente também os nossos aposentados antigos aqui, mais antigos, seu Zé Leal, seu Auri, né, com quem a gente, quando chegou no sindicato, se acostumou a dialogar, se acostumou a aprender muito, saber da história de vida deles, uma história brilhante de luta, de resistência, né? É uma grande honra eu estar participando dessa categoria. Dizer que nessa grande satisfação, que nós temos que continuar unidos, continuamos fortes. O presidente da federação aqui acabou de relatar a aprovação de um projeto contra os trabalhadores, elaborado por um empresário, Sandro Mabel, um grande empresário do setor do ramo de alimentação do estado de Goiás, que foi ele o idealizador do PL 4330, que estende a terceirização para a atividade fim de todo o país, aniquilando o movimento sindical, rasga a CLT, rasga direitos previdenciários, enfim, um projeto extremamente nefasto à classe trabalhadora desse país. Infelizmente, o projeto passou na noite do dia 8 agora, mas a luta ainda não acabou. A gente vai propor emendas ao projeto, ele ainda tem que passar no Senado, ele ainda vai passar pelo crivo da Presidente da República, ainda tem muito trabalho, né, presidente Guterres? Mas com certeza a nossa federação, os sindicatos filiados à Central Única dos Trabalhadores também está nessa luta, demais sindicatos, e nós temos que continuar essa luta para a gente, no mínimo, tentar fazer que aprovar algumas emendas para que os efeitos negativos não sejam tão cruéis como é o texto que foi aprovado na quarta-feira, dia 8. Dizer também que para mim, uma das mais importantes conquistas, e a gente seguido conversa isso aí lá no sindicato, foi relatado aqui pela vereadora Denise, pelo vereador Flávio, algumas conquistas importantes dos sindicatos portuários, mas para mim a conquista mais importante que a categoria dos portuários teve foi a fundação do sindicato, quando esses nossos aposentados antigos, aí lá na década de 50, tiveram já a sabedoria para poder se organizar através da associação e em seguida criar o sindicato, que é um instrumento de luta da classe trabalhadora. Obrigado a todos, boa tarde a todos. Obrigado, Rui, pelas suas palavras. Neste momento, gostaria de convidar a todos para assistirem um vídeo sobre a história de lutas e conquistas dos portuários alcançadas pelo Sindicato dos Portuários. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. Na vida vem em ondas como um mar, num lindo e vivindo infinito. Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo.
pra si mesmo agora. Há tanta vida lá fora, aqui dentro sempre, como uma onda no mar. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Pelos campos a fome, em grandes plantações, pelas ruas marchando, indecisos cordões, ainda fazem da flor seu mais forte refrão e acreditam nas flores, vencendo canhão. Vem, vamos embora, esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Há soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos, de armas na mão. Nos quartéis lhes ensinam uma antiga lição de morrer pela pátria e viver sem razão. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Nas escolas, nas ruas, campos, construções, somos todos soldados, armados ou não, caminhando e cantando e seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não, os amores na mente, as flores no chão, a certeza na frente, a história na mão, caminhando e cantando e seguindo a canção, aprendendo e ensinando uma nova lição. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer.
Senhoras e senhores, chegamos ao momento de prestarmos as homenagens deste parlamento às pessoas que destacaram por suas atuações em prol dos portuários. Convido o vereador Rovan de Castro para entregar um certificado ao senhor Antônio Nailém Espíndola, representado por sua filha Rosane Teixeira Espíndola. Dedicado desde 1959, sempre lutando com lealdade e zelo, tornando-se um exemplo de vida na luta dos trabalhadores. Sua atenção não passou alheia ao governo do regime militar, que governava a época, tanto que na década de 1960 foi preso político, torturado, sendo instituído juridicamente no ano de 2008. Não entendi o que dizer. Odiernamente. Participa ativamente da Associação dos Portuários Aposentados e Pensionistas do Rio Grande, APERGS, Rio Grande, 10 de abril de 2015. Parabéns. Neste momento, convido o vereador Joel de Ávila para entregar um certificado ao senhor Auri Machado de Castro. A Câmara Municipal do Rio Grande homenageia Auri Machado de Castro por sua trajetória política sindical em torno de 40 anos. Se mantém até os tempos atuais e ainda por sua iniciativa na fundação do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Portuário do Rio Grande. E também sócio fundador da Associação dos Portuários Aposentados e Pensionistas de Rio Grande. Rio Grande, 10 de abril de 2015. Vereador Tiago Pires Gonçalves, presidente. Vereadora Denise Marques, proponente. Vereador Flávio Santos, proponente. Neste momento, convido a vereadora Andréa Dutra Westphal Tiadeia para entregar um certificado à senhora Claudete Maria Rocha. A Câmara Municipal do Rio Grande homenageia Claudete Maria Rocha por seu trabalho zeloso e dedicado no desempenho das suas atividades no Sindicato dos Portuários. São 25 anos de bons serviços prestados à categoria dos portuários, acompanhando as grandes mudanças e conquistas da categoria. Vereadora Denise Marques, vereador Flávio Santos, proponentes. Parabéns.
Neste momento, faremos uma homenagem póstuma ao senhor Dinarte Luz Alves. Convido o prefeito em exercício, Arthur Lausso, para entregar o certificado à senhora Shirley Lima de Souza, esposa do homenageado. Dinarte Luz Alves, em memória, por sua atuação como dirigente sindical na defesa dos interesses dos trabalhadores portuários, concretizando seu desejo de transformar o movimento espontâneo de massa em atividades profissionais e conscientes sobre a realidade das relações capital e trabalho. Presidiu a Associação dos Portuários de Rio Grande, quando, por conta do golpe militar, foi preso e torturado no navio Canopus. Muito obrigado. Rio Grande, 10 de abril de 2015, vereador Denise Marques, vereador Tiago Gonçalves, presidente, e vereador Flávio Santos, proponente. Gostaria aqui de fazer uma pequena correção. Parece que falei Arthur Lausso. Eduardo Lausso. Neste momento, convido o vereador Cláudio Costa para entregar um certificado ao senhor Eduardo Lírio Guterra. Eduardo Lírio Guterra, por dedicar a sua vida e melhorar a qualidade de vida e condições do trabalho dos portuários nacionais, integrando os sindicatos, associações, federações nacionais e Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transporte e Logística. Destaca-se como defensor de uma gestão pública e profissional para os portos brasileiros, com valorização dos servidores públicos e combate à terceirização de serviços. Rio Grande, 10 de abril de 2015, Denise Marques, vereadora do PT, Tiago Pires Gonçalves, do PMDB, presidente, e Flávio Santos, PSTB, também proponente. Parabéns. Neste momento, convido o senhor Adnelson Troca, diretor administrativo e financeiro da Superintendência do Porto de Rio Grande, para fazer a entrega do certificado ao senhor José dos Santos Leal. José dos Santos Leal, por todo o seu comprometimento com a categoria dos portuários. Mesmo com a ditadura militar, aceitou desempenhar o cargo de presidente dos sindicatos trabalhadores do Serviço Portuário de Rio Grande, Sindiport, 64 a 67, como sócio fundador da Associação dos Portuários e Aposentados e Pensionistas do Rio Grande. Sempre trabalhou pelos interesses dos associados.
presidente Tiago Gonçalves, vereadora Denise, Flávio Santos, os proponentes. Eu quero agradecer mais uma homenagem que meus amigos me fazem, principalmente esse da Câmara, ao mesmo tempo cumprimentando o presidente e os demais componentes da mesa e todos os vereadores. Obrigado a Denise, a vereadora Denise, principalmente, e ao vereador Flávio Santos. Muito obrigado. Neste momento, convido o senhor Jorge Luiz Barbosa Terra para entregar um certificado à senhora Nelly Oliveira da Silva. Nelly Oliveira da Silva, por sua trajetória na defesa das bandeiras de lutas dos portuários em nível nacional, destaque para o exercício do cargo de presidente do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Portuário de Rio Grande, Sindiporg, sendo a primeira mulher presidente de um sindicato de portuários no Brasil, Rio Grande, 10 de abril de 2015. Proponentes, vereadora Denise Marques, do PT, vereador Tiago Pires, do PMDB, e vereador Flávio Santos, PSDB. Eu quero agradecer à mesa, agradecer a todas as diretorias do sindicato, que foi possível nós chegarmos até hoje, que seguraram a luta, né? Agradecer a meus companheiros de diretoria, porque eu estou lá até hoje, com muita honra, né? E agradecer a meu pai, que é fundador desse sindicato, e que passou para mim esse amor, esse sentido de pertence pelo sindicato, assim como o pai do Galinho e pai de outros colegas meus. Quero agradecer a todos vocês, a Denise, ao deputado Flávio. Para mim é uma honra estar aqui. E agradeço mais ainda a minha família, que me aturou eu no sindicato. Muito obrigada a todos. Neste momento, convido o vereador Flávio Santos, vereador Flávio Santos, para entregar uma placa à Associação dos Portuários Aposentados e Pensionistas de Rio Grande, para receber a honraria. Convido o presidente, senhor Jorge Luiz Barbosa Terra. Galho para ele, a idade. É verdade. A Câmara Municipal do Rio Grande homenageia a Associação dos Portuários Aposentados e Pensionistas de Rio Grande por defender e lutar pelos interesses dos aposentados e pensionistas portuários da cidade, congregando também aposentados e pensionistas do regime geral da Previdência, bem como de outros regimes previdenciários. Destaque para a participação em congressos, passeatas, seminários e atos públicos em defesa dos interesses dos aposentados de todo o Brasil. Rio Grande, 10 de abril de 2015, vereadora Denise Marques, proponente, vereador Tiago Pires Gonçalves, presidente, vereador Flávio Santos, proponente. Parabéns. Eu queria mais uma vez agradecer aos proponentes da casa pela homenagem e dizer que eu me sinto muito honrado, que o pessoal já me conhece, eu sou meio ruim de microfone, mas agradeço para todo mundo e dizer aos aposentados que nós estamos aposentados, nós somos parados. Obrigado.
Neste momento, convido a vereadora professora Denise Marques para entregar uma placa ao Sindicato dos Portuários e para receber a honraria, convido o presidente, senhor Rui Eduardo da Fonseca Mendes. Câmara Municipal do Rio Grande, há 263 anos ao lado da comunidade. A Câmara Municipal do Rio Grande homenageia o Sindicato dos Portuários pela passagem dos 55 anos de sua fundação, atuando com honra e competência na defesa dos interesses dos portuários, conquistou importantes avanços para a categoria. Destaque para todas as diretorias que sempre agiram em prol dos portuários. Estes, ferramentas fundamentais para o fortalecimento e consolidação do único porto marítimo do Rio Grande do Sul. Rio Grande, 10 de abril de 2015, vereadora Denise Marques, vereador Tiago Pires Gonçalves e vereador Flávio Santos. Parabéns, Rui, parabéns a todos da diretoria e de todos que te antecederam e principalmente a todos aqueles que ainda estão lutando em prol dessa importante categoria da cidade do Rio Grande. Obrigada. Obrigado, vereador Denise. Obrigado, vereador Flávio Santos. Obrigado à casa. Uma grande honra receber essa homenagem em nome dos sindicatos portuários. Neste momento, convido a todos para assistirem um vídeo institucional que conta a história portuária da cidade do Rio Grande. No princípio era o mar bravio, ventos fortes, barra inóspita e quase intransponível. Mas uma teimosia saudável e revolucionária de muitos corações, mentes e braços venceram a barra diabólica. E começou de fato e de direito a história vencedora do Porto do Rio Grande. Uma história coletiva e solidária, escrita a muitas mãos, de desenvolvimento socioeconômico e ambiental. Durante muito tempo, nosso porto foi o ponto de passagem obrigatório a todos aqueles que pretendiam entrar ou sair do Rio Grande do Sul. Um porto que, além de efetivar um mercado de trocas econômicas, proporcionou trocas de natureza humana e cultural. Entre o calado de 3 a 6 metros de profundidade em 1915 e de 14 a 18 metros de profundidade em 2011, muita coisa aconteceu e continua acontecendo. É importante lembrar que a expansão do comércio internacional está diretamente vinculada à atividade portuária, uma vez que grande parte das mercadorias que circulam pelo mundo são transportadas em navios e movimentadas pelos portos. No Brasil, mais de 90% das exportações são realizadas por meio dos terminais portuários. Desta forma, no momento em que o Brasil e o Rio Grande do Sul procuram consolidar a expansão do seu setor exportador, a busca permanente pela modernização e qualificação do nosso complexo portuário adquire grande relevância. A modernização e a qualificação de todo o complexo portuário não envolve apenas as obras de ampliação, a introdução de novas tecnologias e a atualização de equipamentos, mas engloba também as questões ambientais, de saúde, a revitalização das áreas portuárias para o melhoramento da relação entre porto e cidade e novas formas de gestão e administração dos serviços portuários, que vêm resultar em maior produtividade e na redução de custos.
Diante dessa realidade, todos os protagonistas portuários estão atuando em todas essas vertentes, para que, juntamente com as obras estratégicas que vão solucionar os principais gargalos, possa tornar nosso complexo portuário cada vez mais competitivo frente ao mercado nacional e internacional. Somos o único porto marítimo do Rio Grande do Sul, o mais meridional do Brasil, que se orgulha da sua localização estratégica e privilegiada, de sua qualificada infraestrutura, da disponibilidade de malhas modais diversificadas e bem distribuídas no território, de seus trabalhadores, de seus operadores públicos e privados e de seus diversos gestores governamentais. Hoje, somos um porto comercial e offshore que reúne em todo o seu complexo uma comunidade portuária ativa e consciente das potencialidades que lhe é oferecida. Do Porto Velho, navegando pelo Porto Novo, pelo Superporto e seus diversificados terminais privados, permeando por sua nova e promissora indústria naval e alçando terra nos qualificados terminais retroportuários alfandegados. Temos um grande complexo portuário, pronto a atender a demanda provocada pelo crescimento da economia brasileira e gaúcha, com projetos claros e definidos para a expansão do sistema, modelos de gestão que nos tornem cada vez mais eficientes e eficazes, reduzindo nosso custo de logística e um profundo respeito à sustentabilidade socioambiental. A grandeza do Porto do Rio Grande não está somente no nome, mas no compromisso e identidade com a sua cidade e região, na responsabilidade com o seu povo, sua história e sua cultura. Um porto em permanente evolução, de profunda harmonia e respeito na diversidade de seus protagonistas. Gostaria, nesse momento, de passar a palavra, representando o Executivo, prefeito em exercício, Eduardo Lauso. Nosso boa tarde a todos. Queria, saudando o presidente Vavá, saudar os componentes da mesa nominados, presidente da Federação Nacional, que nos honra muito com a sua visita ao nosso município, saudar os vereadores proponentes e mais os vereadores presentes nessa Assembleia e dizer que quando eu recebi o convite, eu olhei ali, homenagem à Associação dos Aposentados. Eu já me incluí direto ali, vou encontrar toda a minha turma lá, dos velhinhos, junto lá, nessa homenagem. Eu acho que hoje é um dia de festa para o nosso município, não é? Poder fazer parte nessa homenagem ao sindicato e à associação. Mas eu acho que é mais do que isso, Rui. É reconhecer, e o presidente falou, se nós não tivéssemos o porto, se nós não tivéssemos o porto, não existia Rio Grande. Nós estamos aqui hoje, todos nós, os aposentados, os ativos, os sindicalistas, em consequência de termos aqui um porto. E a nossa homenagem, em nome do governo do município, nosso companheiro Alexandre Demeyer, é no sentido de respeitar quem construiu a história do nosso município. As pessoas que lá atrás, como já foi lembrado, descarregavam navios aqui no Porto Velho, e que nós fomos herdando esse trabalho historicamente. Eu comentava com Terra que é muito raro uma família rio-grandina que não tenha tido alguém vinculado ao porto. Eu tenho um avô, tive pai por mais de 50 anos lidando com navio, porto. Então nós todos nos criamos de uma forma ou de outra com alguma ligação afetiva, comercial, ligada à atividade portuária. Então a nossa homenagem são as pessoas que construíram isso, né, nos nossos passados, e que possamos continuar, como foi apresentado aqui,
as alternativas e os ciclos econômicos que estamos vivenciando. Temos hoje um ciclo econômico que está nos revolucionando por conta do porto. Se não fosse o porto, certamente não teríamos aqui um polo naval. Então, as pessoas que construíram os moles, as pessoas que mantêm a atividade portuária, os aposentados que deram a sua vida, a sua dedicação para que a economia do município do Rio Grande, para que a economia do estado do Rio Grande do Sul e para a economia do Brasil, como um dos maiores portos exportadores do Brasil, passou e passa pela mão dos trabalhadores portuários. Temos que ter essa visão de grandeza. Hoje somos o maior polo exportador de grãos do Brasil, porque nós temos pessoas qualificadas trabalhando na atividade portuária. Então, nossos parabéns, em nome do governo do município, a essa atividade, a esse trabalho que enriquece o nosso país e nos orgulha de termos aqui o único porto marítimo do Rio Grande do Sul e um dos maiores portos do Brasil, construídos pelas pessoas que trabalharam no porto. Parabéns ao sindicato pela organização, pelo coletivo, pela luta em defesa dos interesses dos portuários, e ao Terra pela associação, por reunir os aposentados, né, por defender a causa dos aposentados, né, na luta para que nós, os aposentados, possamos ter uma correção salarial mais digna, né, Terra? Então, mais uma vez, parabéns em nome do governo do município, a todos nós rio-grandinos, estamos orgulhosos com esse grande momento. Muito obrigado. Senhoras e senhores, chegamos ao ponto culminante dessa solenidade. Gostaria de enfatizar que para a Câmara Municipal do Rio Grande é um momento ímpar em prestar essa homenagem, pois a vocação do município é marítimo-portuária, em razão de sua localização geográfica. Porém, Rio Grande não teria destaque como um dos maiores portos da América Latina se não fosse pelo trabalho dos portuários. E estes também não teriam alcançado suas conquistas se não fosse o trabalho do Sindicato dos Portuários e da Associação dos Portuários Aposentados e Pensionistas. Finalizando, cumprimento a todos os portuários por sua dedicação e perseverança. As senhoras e os senhores nos orgulham muito. Agradecemos a presença de todos e declaramos oficialmente encerrada essa solenidade. Boa tarde a todos.